O que eu tenho visto é que os primeiros erros que alguém que está começando na programação comete não são, na sua maioria, erros de lógica. São erros de sintaxe, erros de detalhes, erros de colocar um ponto e vírgula entre o if e a ação, ou, por exemplo, também utilizar o igual como uma comparação e não usar o igual, ou não fechar corretamente os blocos. Enfim, detalhes desse tipo que só ao longo do tempo o programador começa a se atentar e rapidamente, com experiência, ele já identifica. Não, peraí, aqui está um erro tal, eu cometi isso, eu não fechei esse parênteses, eu não fechei essa chave, etc. Então, minha visão, esses são os primeiros erros. Mas eu também observei que existe o que eu considero talvez um erro fundamental de lógica acontecendo, e eu procurei entender ele, para quem está começando. Eu percebi muito bem esse erro quando eu comecei a lançar um desafio em alguns dos cursos e ver o número de pessoas que erravam esse desafio, que é esse aqui. Claro, estou aqui assumindo que vocês saibam o que é um if, o que é um valor true ou false, mas enfim, uma função f que recebe a e b. 3 comandos if, se o a maior que 10, um retorno verdadeiro, se o b maior que 10, um retorno verdadeiro, se b igual a 5, um retorno falso, e finalmente um retorno verdadeiro. Esse é o tipo de questão que eu colocava, e eu colocava coisa do tipo: se o b for igual a 5, a função sempre retorna falso? E muita gente dizia que sim. E aí eu fui percebendo, talvez, o que seja um aspecto fundamental do entendimento de lógica de um programa para quem está iniciando. E aí eu pensei na questão de como nós normalmente interpretamos textos. Nós fomos treinados a trabalhar de uma determinada forma. Imagina uma redação, um texto no colégio, e o professor pergunta: bom, quem matou a Maria? O que você faz? Você tem aquele texto inteiro e em algum momento naquele texto lá diz: João matou a Maria. E aí está a resposta da questão. Foi o João que matou a Maria. Assim como, olhando rapidamente aqui, ele diz: se b igual a 5, retorna falso. Sim, se b for 5, retorna falso. Mas isso não é nem verdade num texto, mas é verdade em 99% dos textos. Você está acostumado a ver um texto, seja um texto literário, seja um texto técnico, científico, o que for, que ele é basicamente constituído de sentenças verdadeiras. E se tem lá uma sentença que diz: o João matou a Maria, você assume: ok, achei a resposta. O João matou a Maria. A capital de tal país é tal cidade. Existem situações em que isso não acontece. Por exemplo, você pode ter um texto literário com narradores não confiáveis. Então, tem algumas célebres obras que várias pessoas contam sobre um assassinato. Então, fulano disse que João matou a Maria, mas antes ou depois aparece alguma outra informação que contradiz aquela. Mas não é típico. Não é o que nós estamos acostumados a ver. Talvez isso, inclusive, seja um dos grandes problemas das fake news, porque você recebe uma informação e você está acostumado a lidar com as informações como se tal questão apresentada lá, tais dizeres fossem verdades, ou pelo menos naquele contexto devem ser tratados como verdade. É claro que pode haver exceções. Tem um texto aqui dizendo: olha, a próxima sentença não é verdadeira, foi o que o fulano, foi o que acreditávamos naquela época, e daí João matou Maria. Não, mas depois nós vimos. Mas não é normal. O normal é a sentença ser verdadeira. De repente você, aprendendo a programação, você olha isso aqui e tenta pensar nesses termos da mesma forma como você interpreta um texto. Você olha, vê uma sentença e assume: ok, esta sentença é verdadeira. Se b igual a 5, o retorno é falso. No entanto, não é assim que funciona um programa. Um programa não pode ser visto como um todo em que você pode pegar qualquer parte dele e assumir que aquilo é daquela forma. Você precisa seguir o passo a passo. Você precisa ver cada elemento, o que ele acontece, o que ele afeta os outros. Por exemplo, B poderia ser 5 e em algum momento aqui dentro ter o seu valor alterado. B recebeu 7. E daí você, se B for 5, retorna falso. Não, porque antes disso o B foi alterado para 7. Ou o que acontece neste caso. Como você trabalha, como você responde isso? Você não olha aquele elemento e vê a resposta. Você segue o passo
a passo. Esse é o aspecto fundamental de uma lógica de programação, que eu acredito que talvez seja um ponto que algumas pessoas levem um tempo para se acostumar. Você não pode olhar algo isolado, você tem que seguir o fluxo de execução. Quando seguimos o fluxo de execução, nós temos aqui, se A maior que 10, return true. Se B maior que 10, return true. Se B igual a 5, return false, return true. Esta é a sequência. E ela precisa ser testada com todas as hipóteses. Bom, eu estou testando se A é maior que 10 ou não. Então eu preciso, ok, eu vou ter um A menor que 10, igual a 10, e um A maior que 10. Eu também estou testando se o B é maior que 10 e estou testando se o B é igual a 5. Então tá, então eu faço o teste com A igual a 1 e B é 1. A igual a 1 e B é 5. A igual a 1 e B é 20. A igual a 20 e B é 5. Se A for maior que 20, que 10, se A for 20 e B igual a 5. Se A maior que 10, retorna true. Ele retorna true. Ele nunca chega àquele código onde existe o teste do B ser 5. Então esse código nunca é executado. Nós não podemos pensar em programas como um texto científico ou um texto narrativo em que não existe um fluxo, as informações estão ali, até existe um fluxo, um texto narrativo, mas raramente tu tem bifurcações, tu tem escolhas. Não, este próximo parágrafo, a não ser que fosse aqueles antigos livrinhos de jogo, caso tal coisa vá para a página 30, mas num texto normal, você nunca tem. Pule o próximo parágrafo se o João estava dormindo aquela noite. Ah, então eu não vou ler que o João matou a Maria porque o João estava dormindo aquela noite. Não é assim que funciona um texto. No entanto, é assim que funciona um programa. Então, entender que um programa, quando você tem uma questão desse tipo, você não olha o ponto em si. Você segue o fluxo, testando todas as possibilidades relevantes, para ver se aquela situação realmente, de fato, é verdadeira ou não. Então, num teste desse tipo, muitas pessoas, quando a gente faz teste com programadores iniciantes, respondem que sim, se o B for 5, o retorno é falso. E isso só vai ser de verdade se ele chegar nessa linha. Ou seja, só vai ser verdade nas situações em que o A não é maior do que 10. Se o A for maior do que 10, ele nunca chega nesta situação e, portanto, a resposta não é verdade. Não é verdade que sempre que o B é 5, o retorno é falso. Então eu procurei mostrar aqui um erro de lógica que é comum em quem está começando. Entendo, treinem para não pensar, quando olham um código, como se estivessem lendo um texto em que todas as sentenças são verdadeiras, ou todos são fatos, ou todos são coisas que acontecem. Acostume-se que num programa existe um fluxo, e não necessariamente tudo que está ali será executado naquele momento, ou não será influenciado por coisas que aconteceram antes. Esse é um aspecto fundamental de lógica para quem está começando. Siga passo a passo na execução do programa para entender o que ele faz. Se gostou do vídeo, por favor, curta. Se ainda não se inscreveu no canal, convido que se inscreva e marque o sininho, porque todos os dias nós publicamos um novo vídeo de programação. Como dito, aqui no final vocês estão vendo uma playlist que é de JavaScript básico e já começa mostrando erros comuns, outros erros comuns em quem está começando a programar. Também temos uma outra playlist em que nós mostramos como aprender a programar desenhando. Nós usamos a biblioteca gráfica do JavaScript para propor e resolver desafios de programação.